Muito bem. Então, continuando a nossa matéria de Cristologia, embora hoje seja a terceira aula, nós vamos ver aquilo que é já a quarta parte e a quinta parte hoje, né? Aquilo que seriam a quarta e a quinta aula da matéria de Cristologia. Por quê? Porque o conteúdo da matéria, ele é assim, ele está confirmando aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já entendemos, e nós estamos então tendo as referências para que isso possa ser um tesouro que nós tenhamos guardado para aquilo que quando for necessário nós aplicarmos, quando for necessário nós utilizarmos, né, que nós tenhamos. Mas o mais importante é que essas verdades, elas estão no nosso coração. Nós aprendemos, nós vivemos isso, nós vivemos as verdades do Senhor. Nós vamos ver na primeira parte hoje Jesus Cristo, que ele se manifestou como homem. Então ele era um homem, e como homem ele veio e ele exerceu ali o seu ministério. E a segunda aula é que ele precisou morrer, e que ele realmente morreu. E se ele fosse um Deus, ele não teria como morrer, né? Nós cantamos, né? Deus nunca morre, Deus nunca dorme, Deus nunca falha, né? E isso é real, não dá para essas coisas acontecerem. E então nós vamos ver essas informações referentes primeiro à humanidade de Jesus, né? E depois em relação à sua morte. Sejam bem-vindos. Paz. Existe uma coisa que é muito importante. O diabo, ele não aceita que ele foi vencido por um homem. Então ali, quando ele estava no jardim, disfarçado, e ele venceu o homem, né? Ele venceu a humanidade ali através de Adão e Eva. Ele conseguiu enganar Adão e Eva, e ele venceu o homem, e ele passou a oprimir o homem. E a humanidade viveu sob o jugo de Satanás, né? Aí veio um homem perfeito, o nosso Senhor. Ele se despojou da sua glória, a gente vai ver isso. E como um homem ele viveu, ele ensinou, ele fez tudo aquilo que o Pai tinha determinado em relação àquilo que era o ministério dele, e ele venceu o diabo como um homem. E o diabo, ele não aceita isso, ele não aceita ter sido derrotado por um homem, né? Tanto é que eventualmente, quando existe uma possessão ou alguma coisa assim, uma forma de a gente saber se o diabo saiu da pessoa é você mandar que ele confesse, né? Então você ordena que ele sai, ele não está mais ali, mas aí você conversa com a pessoa e você ordena para a pessoa assim: declare, né, que Jesus Cristo ele veio como homem, e como homem ele venceu o diabo, né? Ou então você faz uma pergunta: Jesus Cristo ele veio como um homem ou como um Deus? E ele não consegue falar como um homem. O diabo não consegue falar, porque ele não aceita ter sido derrotado por um homem. Então ele enganou o homem e ele foi derrotado depois por um homem. Isso nos justifica através de todo o sacrifício, de tudo aquilo que o nosso Senhor ele fez, né? Então é extremamente importante essa questão da humanidade de Jesus. Então, se eu encontrar o ponteiro do mouse aqui. Então, humanidade de Jesus. Jesus ele era plenamente divino e plenamente humano. Então nós tivemos dois concílios, né, que foram as reuniões das lideranças mundiais das igrejas, e essas reuniões mundiais da igreja cristã, tanto no ano 325 quanto confirmado no ano 381, né, em Nicéia e em Constantinopla, eles chegaram a essa posição, que Jesus ele era plenamente divino e ele era plenamente humano. E aí uma pergunta, né? Porque existem seitas que não entendem e não conseguem entender, porque isso não é físico. E por não entender, eles criam as suas filosofias. Assim como, por exemplo, a Voz da Verdade, eles são unicistas, né? A igreja, a Voz da Verdade. Então eles não acreditam que a Trindade ela possa coexistir. Então ou existe o Pai, ou existe o Filho, ou existe o Espírito. No momento é Jesus, no outro momento é o Espírito Santo. Tanto é que eles falam que quem morreu na cruz foi o Espírito Santo, o Espírito Santo homem. Então tem um vídeo
correndo na internet esses dias, onde o líder da Voz da Verdade ele fala isso, né? Que quem morreu na cruz foi quem? Foi o Espírito Santo, homem. E só que nós temos muitas referências, né? Então nós temos ali o ato do batismo de Jesus, por exemplo. Nós temos ali Jesus, o Espírito Santo descendo sobre ele, né, com uma forma corporal de uma pomba, então já está fora, né? E o Pai dizendo: esse é o meu filho amado. Então existem os três ali, né? Também em 1 João fala que três são os que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito, né? Então os três. E também nós temos em Hebreus falando que nós temos um advogado sentado à destra de Deus, que é Jesus. Então o Espírito Santo está aqui, mas Jesus está à direita de Deus, né? E aí eles falam que não, enquanto ele estava aqui, Jesus estava aqui, o Espírito Santo era Jesus. Aí Jesus, ele não está mais aqui, agora é o Espírito Santo. Não, mas os três estão coexistindo, só que eles não entendem isso, né? E a gente vai ver essas argumentações. Então essa explicação, né, ela é feita com o entendimento do estudo, principalmente de Filipenses. Então Filipenses 2, do 6 ao 8, Jesus Cristo, né? O qual aí é Jesus Cristo, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Ou seja, aqui nós temos Jesus sendo semelhante a Deus, né? Então o Pai, o Filho e o Espírito, eles são semelhantes, seria uma unidade em espírito eterna, a Trindade, né? É uma unidade em espírito. E aí nessa unidade em espírito, em determinado momento, o Filho ele se despoja da sua glória, ele sai dessa condição. E aí o Filho ele se manifesta aqui, e se manifesta como homem. Ou seja, a encarnação foi uma aquisição de atributos humanos, né? É uma aquisição de atributos humanos, não uma desistência dos atributos divinos, né? Que foram anulados, mas não eliminados. Então o que aconteceu? Nós temos o Senhor como Deus, que ele se esvazia da sua glória, ele se manifesta aqui como um homem, ainda tendo toda a sua condição de ser um Deus, mas ele assume, né? Ele tabernaculou, ele assumiu um corpo humano como o nosso, com as nossas dificuldades, as nossas dores, com os nossos cansaços, com os nossos limites, né? Com os mesmos limites que nós temos, né? Machucou, bateu o dedão, dói, tudo isso, tudo igual. Tinha que comer porque tinha fome, tinha que dormir porque tinha sono, igualzinho. Porque ele não usou o poder de ser Deus, ele não podia usar o poder de ser Deus. Ele era Deus, mas ele anulou-se a si mesmo e ele só usou aquilo que seria o ser humano. Então ele era plenamente divino e plenamente humano, mas ele só usou o ser humano, ele não usou o ser Deus, né? E aí então por isso que nós falamos que ele era plenamente divino e plenamente humano, os dois coexistindo ali, mas para que o propósito estabelecido por Deus, pelo qual ele veio, pudesse se cumprir, ele tinha que ser homem, né? E é isso que a gente vai ver nas telas a seguir. Bom, então nós temos lá o nascimento através de uma virgem, né? O nascimento através de Maria, né? E ali nós temos um duplo milagre, né? É tanto a humanidade, quer dizer, nasce, é o nascimento, né? Sem haver uma fecundação por um homem, e também a encarnação, quer dizer, além de nascer sem um homem ter coabitado, né, com Maria, ainda o próprio Senhor veio e incorporou ali aquele menino, né? Então é um duplo milagre o nascimento, né? É um duplo milagre Jesus. E o que significa, né? Ele ter encarnado? É estar em carne, estar como nós, no nosso corpo. Bom, o meio foi através do nascimento virginal, né? Que foi tanto predito em Isaías, que ele nasceria de uma virgem, quanto foi provado em Mateus 1,16, o nascimento dele. Então, rapidinho, Isaías 7,14,
ele nos diz assim, Isaías 7,14, ele nos fala assim: pois sabei que o eterno Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, né? Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E nós já falamos, não é que o nome dele seria Emanuel e ele seria chamado Emanuel, como existem pessoas hoje que têm o nome de Emanuel. É mais comum Manuel, né? Mas Emanuel é que ele seria conhecido como Emanuel, que é exatamente Deus manifesto conosco, Deus conosco, né? E em Mateus 1,16 nós vemos o texto dizendo exatamente que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo, né? E existem outras referências também em relação ao nascimento de Jesus, né? Então, só que aqui em Mateus, nesse momento não fala que ela era virgem, né? Existem outros textos que são melhores que falam essa condição do nascimento virginal. Bom, as razões. Primeiro, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 18. Revelar Deus aos homens. Os homens estavam, por mais que Deus tivesse se manifestado, e nós sempre falamos algo que é importante. Então Adão e Eva caminhavam ali com o Senhor. Quando o pecado entrou na humanidade, o Senhor se ausentou. Por quê? Porque o pecado do homem com a presença santa de Deus, essa presença santa de Deus, ela fulminaria e ela destruiria o homem. Então foi necessário o Senhor vir se manifestando, né? De tal forma que o homem conseguisse voltar a ter a condição de estar presente diante do Senhor. E isso demorou muito tempo. Quando a gente vê esse movimento acontecendo, então o Senhor fala assim, o Senhor falou com Caim, aí o Senhor falou com Abel, aí o Senhor falou com Noé, né? Não falou com a família de Noé, falou só com Noé. Aí ele fala com Abraão, não falou com a família de Abraão, só com Abraão. Aí depois que Abraão morre, ele fala com Isaac, só com Isaac. E aí depois que Jacó foge, ele fala com Jacó. Então é pontual a manifestação do Senhor. E é interessante, quando a gente vê o texto em Abraão, a gente vê assim, o Senhor falando com Abraão. E no texto seguinte, novamente o Senhor falando com Abraão, um ano depois. Quer dizer, a próxima manifestação ali do Senhor foi um ano depois. Então não era algo constante, não era aquilo que nós entramos no nosso quarto, dobramos nosso joelho, não é aquilo que nós estamos no carro dirigindo e nós estamos com a mente no Senhor, né? Não é aquilo que nós clamamos ao Senhor e estamos ali sintonizados. Não é isso. Havia uma distância muito, muito grande, né? Havia uma distância porque o homem ainda tinha a condição de ser pecador. Com o tabernáculo, o Senhor conseguiu estar no meio do povo, mas não com o povo, não manifesto no homem, no povo. E não era todo mundo que via, era só os sumos sacerdotes que sentia, não via, só, né? E era uma vez por ano. Então, fora isso, o pessoal via a manifestação da nuvem, a nuvem de fogo durante a noite e a nuvem que cobria o arraial durante o dia. Então havia uma distância muito grande. Somente quando o véu foi rasgado é que o homem pôde voltar ao Senhor, né? A estar ali diante, o homem pôde estar diante do Senhor. E aí traz o texto de João, os evangelhos trazem esse momento, o momento em que Jesus vem para que nós possamos ter acesso ao Pai. Enquanto Jesus estava aqui, nós podemos falar assim, nós não tínhamos acesso ao Pai, mas Filipe pergunta para Jesus, mostra-nos o Pai. O que ele fala? Fala, tanto tempo que eu estou com vocês, vocês ainda não me conhecem. Jesus era a manifestação do Pai, né? Então, com Jesus aqui, já existe esse aprendizado de como estar se comunicando com o Pai. E aí, com o véu rasgado, nós podemos também, assim como Jesus fazia, nós podemos estar com o Pai, né? E aí, então, ele veio revelar Deus aos homens, porque o homem estava afastado. Ele veio prover um exemplo de vida, quer dizer, para que nós seguíssemos o mesmo modelo de Cristo, é o modelo que nós seguimos, tanto é que nós nos intitulamos cristãos, e cristão é exatamente um pequeno Cristo, né? É aquilo que como uma pessoa como Cristo, né? Prover um sacrifício. Então,
ele nasceu em carne, por quê? Porque ele seria um sacrifício. Em linhas gerais, a gente vai ver, né? Ele só precisou nascer, de fato, para que depois ele pudesse morrer. Porque se ele não tivesse nascido, ele não morreria, ele não teria como morrer. Paz, tudo bem? Então ele nasceu, e da mesma forma como ele pôde nascer, ele vai poder morrer, e será necessária a morte dele, né? Eu coloquei os slides nos grupos, se vocês quiserem, também está no celular, tá bom? Tá. Bom, isso também aqui, para ser o sumo sacerdote misericordioso, conforme está lá em Hebreus, né? Então ele veio mostrar o que é o sumo sacerdócio, aquilo que estava explícito lá em Levítico, aquilo que Arão e seus descendentes fizeram, ele veio mostrar como era ser isso na prática diante do Pai, de verdade. Então, nós temos assim, a porção do Pentateuco, no início da Bíblia, mostra toda a vontade de Deus e tudo aquilo que o Senhor precisava revelar que ia acontecer até o fim. E ali, depois que nós terminamos o livro de Deuteronômio e entramos em Josué, o povo vai começar a tentar colocar em prática o Deuteronômio. E aí nós temos livros históricos, livros poéticos, os profetas, tal. Mas o Deuteronômio, ele encerra tudo. E o homem não conseguiu se aproximar de Deus. Então, quando vem Cristo, nós temos nos evangelhos a forma correta de se interpretar o Pentateuco. Então, o Senhor ele não veio fazer algo diferente, ele veio mostrar como que o Pentateuco deveria ser entendido, interpretado, vivido. E aí depois Atos mostra a história da igreja e as epístolas mostram a tentativa da igreja de seguir Jesus, né? E ali as orientações para que aquilo pudesse ser corrigido nas falhas. As cartas, principalmente, são cartas que corrigem as falhas, né? E aí depois o Apocalipse. Então ele veio ser o sumo sacerdote, né, perfeito, e ele veio cumprir a aliança davídica que tinha sido dada para Davi, né? E que o trono de Salomão, né, do trono de Davi com Salomão, seu filho, então sempre se assentaria um descendente de Davi perpetuamente no trono. E aí nós temos a história de Israel do Sul, a história de Judá, que ali é a história sempre dos descendentes de Davi sentando no trono. E Jesus, ele é descendente de Davi, tanto é que ele é chamado filho de Davi, né? E só que o trono dele é eterno, não é o trono deste mundo, né? E aí perpetuamente assentado ao trono. Bom, a pessoa do Cristo encarnado, né? Ele inclui divindade plenamente mantida, né? Como nós falamos, porém ali ele está se anulando, não se eliminando, mas se anulando, né? E perfeita humanidade, é a união numa única pessoa, né? Então ele foi homem, 100% homem, tendo dentro dele 100% o potencial, a capacidade de ser Deus, mas sem usar, ele só usou humanidade, né? Aquilo que nós já falamos que o diabo não suporta ouvir, né? Bom, então qual é a importância, né, dessa humanidade de Jesus? Nós falamos já, né, que ele precisou morrer, mas é assim, se Jesus não era um de nós, se ele não fosse um de nós, né, ele não poderia haver salvação. Por quê? Vamos abrir em Romanos 5, do 17 ao 18. Se ele não fosse um homem como nós, não poderia haver salvação. Comentamos aqui, vamos ver agora em Romanos 5, 17 e 18. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Lembrando que esse ato de justiça não foi simplesmente a morte, foi a morte daquele que não merecia morrer, que não tinha pecado, né? E então, se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem saiu o pecado do mundo, ou o pecado ele foi anulado, né, sobre aqueles que recebem esse homem,
aqueles que recebem a salvação através de Jesus Cristo, né? O pecado continua no mundo, mas ele não tem efeito sobre nós que somos de Cristo agora. Bom, se Jesus não fosse, né, se ele não era um de nós, não poderia realizar a intercessão que o sacerdote deve fazer em favor dos que representa. E vamos comentar sobre isso. Hebreus 2,17 nos fala isso. Hebreus 2,17. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote, misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar a propiciação pelos pecados do povo. Ora, é assim, por mais que o Senhor saiba que nós temos aflições, que nós temos dificuldades, que nós sentimos dor, que nós sentimos fome, que nós sentimos tristeza, é incapaz de Deus sentir, né? Quem que vai machucar Deus? Quem que vai ferir a Deus? Ninguém. Então, para que o sacerdote, quando o sacerdote ele oferecia sacrifícios pelos homens, ele tinha que oferecer o sacrifício com sentido compaixão, tendo ali empatia com aquilo que estava acontecendo, sentindo a dor da pessoa, sentindo ali aquilo que é o constrangimento do cordeiro morrendo. Tinha que ter todo um sentimento envolvido, né? E para que isso pudesse acontecer, o sacerdote ele sentia isso, para que Deus pudesse também sentir isso, só havia uma forma, era ele vir e se manifestar como homem. Por quê? Porque por mais que Deus talvez até viesse a sentir, porque Deus pode todas as coisas, mas ele tem poder, e o homem não. E o homem não tem poder algum nele para sentir e suportar. Então ele precisou vir se anular para sentir como um homem. Não que ele não pudesse até experimentar isso, mas seria como experimentar alguma coisa que não tivesse efeito para ele, né? Fosse um placebo, né? Fosse um remédio que não serve para nada, tomar água com açúcar. Agora, quando ele se manifesta como homem, anulando aquilo que é a glória que ele tem, então ele sente como um homem, né? E se compadece daquilo que o homem sente, daquilo que o homem se tornou com o pecado. Então, né, ele precisou ser um de nós. E também, se Jesus era um de nós, né, se ele foi de nós, ele foi tentado como nós, então pode nos compreender e nos ajudar em nossas lutas como homem. No próximo versículo, né, em Hebreus 18, fala assim: considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Porque Tiago, capítulo 1, quer ver? Eu não lembro qual é o versículo específico, mas Tiago, capítulo 1, que está logo depois de Hebreus, ele diz assim, isso, eu acho que é isso mesmo. E isso, entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa ele tenta, né? Ou seja, Deus não pode ser tentado. Nós vemos a história de Jó. No dia em que os filhos de Deus compareceram diante do Senhor, Satanás vai lá, né, fala aquelas papagaiadas todas ali, o Senhor, mas por mais que Satanás faça afrontas, o Senhor não recebe como afronta, porque é impossível que qualquer outro poder que não seja o dele tenha força contra o Senhor. Não existe. Se todos os demônios se unirem, juntarem forças, eles não vão fazer cócegas em Deus. Não há poder. Só existe um poder equivalente nas telas do cinema. Lá no cinema é assim, o bem contra o mal, né, tal, é fantasia. Não existe nenhum poder que possa afrontar ao Senhor. E aí então, o que acontece? Para que também pudesse entender o que é ser tentado, porque o homem, ele só sucumbiu ao pecado porque ele foi enganado, ele foi tentado, né? Ali. Então,
o Senhor veio e ele entendeu essa condição do homem, e tudo está justificado diante do Senhor, porque Cristo sofreu como nós, ele foi tentado como nós e ele não pecou, e deu a sua vida por nós em resgate, né? Então, uma justificação perfeita precisava que o Senhor se manifestasse como homem, né? Bom, e ele possuía corpo humano, por quê? Ele nasceu de uma mulher, né? Não nasceu uma batatinha, nasceu um homem, né? Ok? Né? Não nasceu um ursinho de pelúcia, nasceu um homem, nasceu da mulher, um homem. Estava sujeito a crescimento. Lucas 2,52 fala que ele crescia em graça e conhecimento diante, né, de Deus, dos homens. Ele foi visto e tocado pelos homens, né? E aí não tem nem, a gente tem milhares de referências em relação a isso. Ele nunca pecou, continuando em Hebreus aí, ó, capítulo 4, o versículo 15. Depois a gente vai ver uma variação desse versículo ainda específico sobre o pecado, tá? Mas Hebreus 4,15, ele fala, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Então esse é um de muitos versículos que vão falar sobre isso, tá? Então ele nunca pecou, com o corpo humano, mas, né, sujeito ao pecado. A melhor colocação aqui, né, seria exatamente sujeito ao pecado, mas sem sucumbir a ele, nunca pecou, né? E ele possuía alma e espíritos humanos, né? Vamos ver Mateus 26:38. E aí, eita. No celular é mais rápido, né? 26:38. Na Bíblia, né? Nossa, tudo bem. Tudo bem. Você vai ler agora. Pode ler. É melhor até na sua versão, diga. Então lhes disse: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Isso. Eu estou com uma tristeza mortal, né? Ou seja, ele possuía uma alma e um espírito humanos, né? Quer dizer, a alma é onde nós temos sentimento, não é isso? E é claro, ele precisava ter um espírito humano, porque senão ele não teria vida, a carne não teria vida, né? O sopro de vida é exatamente aquilo que faz o corpo e a alma interagirem, né? E terem ali o seu propósito. Então Lucas também fala em relação a isso. Então, ele sentiu tristeza. Quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele vê as irmãs chorando, ele chora, não é? O Senhor chora, ele se compadece delas, não da morte de Lázaro, mas delas que ficaram sem ninguém. Elas estavam sem nenhuma cobertura sobre elas nesse mundo. Elas não tinham um pai, não tinham um irmão, né? E a mulher naquela época, ela não tinha o seu valor algum sem uma cobertura de um pai ou de um marido, né? Ou de um irmão. Bom, ele foi sujeito às limitações da humanidade. Então, olha lá, ele sentiu fome, né? Ele sentiu sede, ele pediu para a mulher ali dar água para ele beber, né? Ele se cansou, ele chorou, como a gente falou agora no túmulo de Lázaro, né? E ele foi tentado no versículo que a gente acabou de ler, né? Em Hebreus 4,15, o anterior. Então, ele foi sujeito a tudo aquilo que nós somos. Não existe aquilo que nós somos tentados e que ele não tenha sido, né? Ele talvez não foi tentado em todas as variações de tentação, né? Mas em tudo aquilo que são os relacionamentos humanos, ele teve ali o seu experimento de relacionamento. E ali, porque, por exemplo, a gente não vê uma pessoa chegando para Jesus e falando assim: vamos jogar valendo dinheiro, ou vamos beber uma cerveja. Não tem essas coisas, né? A gente não vê aqui. Mas, assim, ele viveu sujeito à necessidade financeira, tanto é que foram cobrar ele algo que ele não deveria pagar, porque ele, como sendo um sacerdote, ou como sendo um sacerdote não, perdão, como ele sendo descendente de Davi, olha só, se a gente fizer uma retrospectiva rápida, quando Saul estava lá, morrendo de medo de Golias, ele falou que quem enfrentasse Golias e vencesse, ele daria filho em casamento, isentaria os impostos, né? Daria um monte de coisa,
né? Mas principalmente ali, ele isentaria de impostos a família para sempre. E Jesus era descendente de Davi. Aí chega um cara cobrando imposto do templo de Jesus. Aí Jesus manda o discípulo ir lá e pegar na boca do peixe para pagar, né? Então ele esteve sujeito à necessidade financeira também, né? Então, em todas as coisas ele foi experimentado ali, né? Ele recebeu nomes e chamamentos como homem, né? Como um homem. Então ele foi chamado de filho do homem. Ele foi chamado de uma pessoa humana, né? Filho do homem. Foi chamado de Jesus, que era seu nome. Ele foi chamado de filho de Davi, ou seja, há uma descendência humana, né? E ele foi chamado de homem. Isaías 53 fala que ele foi homem de dores, né? E 1 Timóteo 2,5. Então refere-se a ele como homem. E como nós já falamos, ele foi capaz de morrer. Então a humanidade de Jesus, a encarnação de Jesus, deu a ele a possibilidade de sofrer todos os nossos sofrimentos, tudo aquilo que um corpo corruptível está sujeito, ele esteve sujeito, e inclusive ele foi capaz de morrer, porque como um Deus ele não seria capaz de morrer, né? Então, oi. A série The Chosen, você acha que você chegou a assistir ela? Sim. Você acha que ela pode estar bem próxima, bem baseada na Bíblia mesmo? Existe ali uma... Bem instrutivo. Isso, eu gosto, eu não acho apelativo, eu não acho fora. Eu achei bem próxima, assim. Mas eu acho que pelas comparações Eu não acho que The Chosen, né, seja algo de heresia, nada disso, né? E então tem tanto o aplicativo do The Chosen, como tem na Netflix também o The Chosen, né? Tem uma temporada na Netflix. E é uma forma diferente de abordar alguns assuntos ali em relação a Jesus, né? Ao Evangelho. É muito legal, né? É bem dinâmico, tem uma linguagem legal, uma apresentação legal. Eu acho interessante, né? Eu queria perguntar até para você, porque eu acho também interessante, até a maneira como o personagem fala com os discípulos, como amigo ali. Porque quando a gente assiste aqueles filmes, o filme A Paixão de Cristo veio quebrar totalmente um paradigma daquilo que seria um filme sobre Jesus, né? Porque os filmes que a gente via antes era aquele filme quadradinho, segundo a Bíblia, os personagens iam, como se a gente estivesse fazendo um teatrinho na igreja, né? Mas assim, e ali, quando a gente vê A Paixão de Cristo, a gente vê um negócio totalmente diferente, né? E The Chosen mostra um cotidiano, um dia a dia. Divertido, engraçado, que é uma... Isso, e mostra as pessoas também vivendo, né? E é interessante isso, né? Eu indico sim The Chosen, né? É legal. Oi? Ele o Senhor ele apresentou aspectos psicológicos também, né? Então, amor, né? João 13:23, a gente vê ali quando ele vai lavar os pés dos discípulos, no momento da ceia, o texto fala assim: e tendo amados, amou-os até o fim, né? Então Jesus ele amou como um homem, não como um Deus, né? É claro que Deus é amor, Deus ama, mas ele veio e ele amou como um homem, ele sentiu compaixão como um homem. Esse texto da compaixão fala a respeito ali de Marta e Maria, né? Ele teve sentimento, ele teve tristeza, né? Os versículos levam a isso, alegria também, ira, indignação, surpresa. Então, tudo aquilo que são os aspectos psicológicos que mexem com a dinâmica da nossa mente, né? De a gente acordar ali preparando alguma coisa e sermos surpreendidos por alguma coisa que ali já faz com que a gente mude um pouco alguma coisa, ou alguma coisa nos entristece, uma notícia nos entristece, ou algum movimento nos alegra, todas essas coisas, né? O Senhor não veio, ele não era um robô, e ele não era um Senhor andando superior a todos os homens, como os próprios fariseus faziam, andavam com o nariz empinado, né? Não era qualquer um que falava com eles. Jesus não é nada disso, né? Então, e ele teve sujeito a todas essas coisas que nós também, né? Estamos sujeitos ali. E ele soube lidar com as situações, e ele ensinou como lidar com as situações. E ele nunca perdeu o controle da situação. Lembramos que quando ele entra no templo, ele pega o chicote e ele destrói as mesas de câmbio. Ele não bate nas pessoas, né? Ele fica indignado, né, ali,
exatamente, e essa questão da ira que está aí, né? Ele fica, e indignação, ele fica indignado porque eles estavam comercializando a santidade. Eles estavam tanto ali comercializando a moeda, porque eles diziam que não podia comprar nada para oferecer ao Senhor que fosse com uma moeda que não fosse a moeda do judeu. Então tinha casa de câmbio, e ali eles ganhavam muito dinheiro com casa de câmbio, e cada casa de câmbio, cada local ali para trocar um tipo de moeda diferente, né? E vendendo ali também as ofertas, né? Vendendo o cordeiro, vendendo as rolinhas, vendendo pato, marreco, canguru, tudo que a pessoa quisesse comprar para sacrificar, estavam vendendo ali, né? Promoção da Bíblia, leva 4 rolinhas pelo preço de... Viu? Era isso mesmo, o negócio era assim, né? Fazendo e gritando e tentando passar na frente do outro, igual o mercado de peixe. Aí o Senhor pega o chicote e fala: pare, né? A casa do meu pai será chamada casa de oração. E ali é citado o texto, né? Que fala que se cumpriu aquilo que estava dito, né? Que o zelo da minha casa, o zelo da tua casa me consumiria, porque Davi, né? Fala isso, o zelo da tua casa me consumiria. No Salmos fala isso. E ali ele teve zelo pela casa, mas ele não teve o zelo pela casa e terminou. Não é essa casa. Ali foi algo lúdico também, porque é o zelo por esta casa. E tudo aquilo que estava representado ali no templo era exatamente aquilo que deveria representar a nossa vida, né? Porque o templo em que Jesus ele foi, no templo de Herodes, esse templo de Herodes foi o 5º templo, né? Aqui. Aí Jesus Cristo foi o 6º templo e nós somos o 7º templo. Então aquilo que estava acontecendo ali, fisicamente, estava demonstrando aquilo que estava no coração deles e que não deveria estar no coração deles, né? E que o sacrifício, tudo aquilo que estavam fazendo ali, culminaria em Cristo, no sacrifício dele. E nós hoje, nós vivemos a aceitação do sacrifício de Cristo. Fazemos os nossos pequenos sacrifícios, mas nada comparado ao sacrifício de Cristo, né? Mas a maior manifestação que nós temos é nós anularmos tudo aquilo que nós somos e deixar manifestar o Cristo em nós, né? E o seu sacrifício, através do nosso testemunho, da nossa vida, do nosso chamado. Então, quando ele se ira ali, né? Não é que ele perde o controle, ele está ali demonstrando o que deveria acontecer, que aquilo não poderia acontecer ali no lugar santo, né? Então eles estavam comercializando a santidade ali, né? Bom, ele apresentou também aspectos espirituais. Então ele tinha dependência de oração. Temos isso em Marcos e Lucas. O Jesus, a gente acabou de ler, né? Fiquem aqui que eu vou ali orar. Ele fala isso. Ele precisava orar. Ele precisava ter comunhão com o Pai. Ele precisava buscar o Pai em oração, né? Por mais que ele e o Pai fossem um, mas como que ele e o Pai, eles entrariam em acordo, em comunhão, né? É através exatamente da oração. É através daquilo de atrair ali a presença do Pai, para eu poder, naquele momento, sentir o Pai. E nós fazemos isso também. Por mais que nós caminhamos, nós não damos um passo, o Senhor não estiver à frente. Mas nós precisamos ter o nosso momento de comunhão, de trazer o Pai até nós, para que nós possamos entender essa comunhão. Não para que Deus precise entender essa comunhão, para que nós possamos entender essa comunhão. Assim como quando a gente jejua, não é para Deus ficar forte, é para nós ficarmos mais sensíveis, né, à força do Senhor. Então, são as necessidades humanas que Jesus mostrou, porque ele era homem, né? Ele demonstra isso, dependência da oração, o jejuar mesmo, né? O início do ministério de Jesus foi um negócio radical. Ele recebeu uma unção sacerdotal naquilo que para todos foi o batismo, né? Mas ali ele recebe a unção sacerdotal e sai para jejuar 40 dias, né? 40 dias só se alimentando daquilo que era estritamente necessário para que o corpo pudesse se manter, e em alguns horários somente fazendo isso, se hidratando na hora certa e comendo só o necessário para que o corpo aguentasse. Por quê? Porque 40 dias você sem beber água e você sem comer, morre, não tem como. E o corpo de Jesus era mortal, então não tinha como Jesus ficar 40 dias sem comer nem beber nada, morreria. Então nós vemos o jejum, né? A Bíblia fala de jejum constantemente,
E nós temos várias formas do jejum, né? Então, por exemplo, todo sábado eles jejuavam até ali o meio-dia. Os outros dias eles jejuavam até as 9. Então, isso é um jejum intermitente, o jejum da noite, né? E isso para eles era jejum também. Chamavam de jejum. Então tem muitas coisas chamadas de jejum. O jejum de Daniel nunca foi jejum, né? O Daniel, ele deixou de comer porcaria para comer coisa saudável. E o jejum te enfraquece fisicamente. O jejum de Daniel foi o contrário, fortaleceu ele, né? E aí a gente pega como regra, o jejum de Daniel, tal. O Daniel nunca deixou marcado jejum nenhum, né? Ele só fez uma coisa, por quê? Ele fez jejum, ele deixou Daniel deixou então, Daniel deixou de comer a carne consagradas aos ídolos, né? Porque ele queria se manter fiel ao Senhor. A lei daquilo que ele comeu era muito mais nutritivo do que as coisas que estavam oferecendo para ele, né? Mas ele fez tudo aquilo consagrando-se ao Senhor. Ele não quis se misturar com aquele alimento sacrificado àqueles ídolos lá na Babilônia. Então tinha lá o propósito dele. Na realidade, Daniel fez o seguinte: eu não quero ter prazer no alimento, porque o alimento não era prazeroso. Ele era um alimento bom, mas ele não era prazeroso. Eu não quero ter nenhum prazer que não seja o de ver o povo do Senhor liberto, né? Então existe todo um contexto ali daquilo que acontece, né? Enfim, Oi. Em relação a esse jejum de Daniel, eu muitas vezes fiz ele. Muitas vezes eu fiz ele. Eu percebi que nessas vezes que eu fiz ele, eu me senti, é o que o senhor falou mesmo, que a gente come coisas mais saudáveis. Eu me senti bem melhor do que quando eu comia carne, comia outros alimentos. Mas é isso mesmo. Nós precisamos de proteína da carne, né? O problema é o seguinte: a proteína da carne não está no torresmo, a proteína da carne está na gordura, né? E precisa comer carne, é proteína da carne, e acaba atolando pela jaca, né? Nada a ver. E a parte certa ali, né? Mas aquela picanha com aquela gordurinha no final, né? Bom, muito bem. Então o que acontece? Essa questão da dieta de Daniel, né? Foi uma dieta que ele fez ali, fantástica. Mas voltando então ao jejum. Então existe, nós podemos jejuar de não comer nada até durante um dia inteiro, podemos fazer isso, né? Mas a orientação é que tome ali um nutriente, ou um pouco de suco de laranja, ou um pouco de água, para que o corpo precisa, né? Agora, eu posso jejuar meio-dia. Se eu for jejuar só meio-dia, eu não preciso, né? Me hidratar, não preciso ter nada, porque essas 12 horas ainda o corpo está tranquilo. Mas eu não posso comer uma feijoada às 8 horas da noite e começar a jejuar às 9, né? Bato uma feijoada às 8, aguento até às 8 do dia seguinte. Mas isso é normal, isso não é nem jejum, né? Isso na verdade é o seguinte: não aguento comer mais, né? Vai dormir bufando, né? Pesadelo, liga pro pastor. Pastor, sonhei com um monstro, né? Comeu feijão, não tem. O certo é assim. Então, almoço, por exemplo, almoçou normal, tal. Aí toma um café à tarde, tranquilo, e à noite começa a jejuar até o dia seguinte, 12 horas, né? Então não é aquilo, come um monte de jejum a 12 horas. Não tem muito sentido isso, né? Porque o alimento demora algum tempo para sair do corpo. A carne mesmo demora de 3 a 8 horas para sair do corpo, né? O cara acha que está jejuando, a carne está lá ainda, né? Então tem, né? Tem que começar meia-noite, acorda meio-dia. Sem contar isso, que acorda meio-dia. Senhor, consagra o jejum. Então, existem as formas de fazer o jejum. 40 dias e 40 noites. Como o Senhor tinha um corpo corruptível, um corpo fragilizado, ele se hidratava, né? Não tomava rios de água, não é isso. Nem comia muito. É aquele pouquinho, né? Só para se manter. 40 dias. É algo que é extremamente difícil de fazer, né? É muito complicado fazer isso. Bom, vimos, né, a questão da tentação, que ele foi pecado, já vimos isso, né? Unção do Espírito. Vamos abrir em Atos 10, 38. E se refere a Jesus de Nazaré,
de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Então olha só, né, que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Então Jesus não era o Espírito Santo, né, como o Moisés, o líder da voz da verdade, a mentirosa voz da verdade fala, né, que é o Espírito Santo andando sobre a terra. E ele participava nos cultos, né? Lucas 4,16, ele vai lá até um sábado, ele pega o livro, ele lê, ele fala, né, ali o texto em relação a ele, então ele participava das reuniões de culto. Então, tudo aquilo que o Espírito necessita, que o Espírito está sujeito, o Espírito de Jesus necessitava, estava sujeito, certo? Muito bem. E aí, aquilo que eu tinha falado para vocês, que a gente ia ver mais detalhadamente, a impecabilidade de Jesus, né? O pecado não faz parte da natureza humana básica. Quando Deus cria Adão e Eva, cria sem pecado. A natureza humana básica não tem pecado, ok? Mas sim da corrompida. Então, quando Adão e Eva pecam, a partir daí, não só eles, mas toda a descendência tem a marca do pecado, né? Nasce com a marca do pecado. E é interessante, porque quando o Senhor ele dá alguns castigos para Eva, não tinha, ele pôs inimizade entre Eva e a serpente, né? Mas ele não precisava aumentar a dor na hora do parto. Mas por que ele aumentou a dor na hora do parto? Para a mulher sentir que estava dando à luz a uma criança, né, ali fantástica, mas que tinha marca de pecado, que era acompanhada pelo pecado, e isso para que nunca fosse esquecido. Então toda criança nasce a imagem e semelhança de Deus, mas também nasce com a marca do pecado. E a nossa missão, né, com os nossos filhos, é conduzi-los nos caminhos do Senhor para que a marca do pecado seja anulada e se evidencie a imagem e semelhança de Deus, e ela aceita Jesus Cristo e seja salva, porque do nada ela não vai ser salva, né? Então precisa escolher aquilo que ela vai querer, né? Bom, e aí nós temos a impecabilidade de Jesus sendo confirmada pelo testemunho dos apóstolos, né? Acabamos de ler Hebreus 4,15, temos um sumo sacerdote que nunca pecou, né? Entre os outros versículos que estão aí. Temos o testemunho do próprio Jesus, João 8,46. Então vamos abrir em João 8,46, volta aí de Atos para João 8,46. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? Jesus perguntando. E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não creem em mim? Então ele está falando aqui, quem de vocês pode dizer que eu tenho algum pecado? Né? Porque Jesus não tinha pecado algum. Ele mesmo deu testemunho, eu não tenho pecado algum. E o testemunho até dos incrédulos. Alguém lembra, sem procurar, algum incrédulo falando que Jesus não tinha pecado? Quando foi? Lembram dos ladrões da cruz? Lembra que um deles fala, viu, esse homem não merece daí, né? Lembra? Então nós temos os testemunhos, são exatamente essas passagens, né? Esse homem não fez nada para estar aí, né? O próprio Pilatos, né, falou, viu, não encontro nele nada, né, nesse homem. Então até os incrédulos, né, falando que Jesus nunca havia pecado, né? Então a impecabilidade de Jesus, ela é fundamental para que o valor do sacrifício seja perfeito. Então, a gente vai ver agora a questão da morte de Cristo. E na questão da morte de Cristo, nós vamos ver um conjunto de coisas que cooperaram para que a morte dele tivesse o valor da oferta. Não foi simplesmente a morte também, já falamos, a questão de ele não ter pecado. Mas tem isso chegando diante do Senhor e sendo aceito também, né? Nós vamos ver as questões então que envolvem a morte de Jesus, ok? Tudo bem até aqui, gente? Bom, falando sobre o sofrimento e a morte de Jesus então, a importância do sacrifício, né? A morte de Jesus foi a solução para o problema do pecado humano e o meio de trazer os homens à comunhão com Deus. Então nós temos isso em 1 Coríntios 15, né? Então, abrindo 1 Coríntios 15, do 1 ao 3, nós temos irmãos,
lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmados. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, vocês creram em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, aqui trazendo a questão do problema do pecado ter sido resolvido. Cristo morreu pelos nossos pecados. Pequei. Ok, pequei. Não premeditei o pecado, mas eu pequei. Eu pequei. Então, eu chego diante do meu Senhor e eu peço que Ele me perdoe pela minha falha, né? E pelo pecado que eu cometi. E isso é liberado, desde que seja real, seja arrependimento e não seja remorso, né? Então, o problema do pecado que dominava o homem e o homem estava fadado à morte, agora foi resolvido com o sangue de Cristo. Então, nós temos livre acesso ao Pai para adorá-lo, para ter comunhão com Ele e também para pedir nas nossas falhas diárias, né, que Ele nos perdoe. Trouxe conexão vital, né, com a encarnação. Jesus nasceu para que pudesse morrer. Nós falamos sobre isso, né? Jesus nasceu para que pudesse morrer. A encarnação visava a expiação. Então, Hebreus 2,14 nos traz essa confirmação. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou desta mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, né? Então, para que pela morte, então ele nasceu para que pela sua morte ele pudesse anular o poder da morte, tá? E aí existem muitas, centenas de citações no Novo Testamento exatamente sobre a morte sacrificial de Cristo, e a gente vai ver onde cada uma, né, cada grupo aí nos leva. Então nós temos, primeira coisa, né, nós temos predições, nós temos pessoas falando a respeito daquilo que seria a morte de Jesus, né? Então, o sacerdócio de Arão, ele fala sobre a morte de Jesus quando ele começa a exercer o ofício e os sacrifícios são feitos através dos animais. E em Hebreus, fala que isso era a sombra das coisas que estavam por vir. Mas Hebreus fala que o que aconteceu com Arão, o que aconteceu no passado, era a sombra daquilo que haveria de vir, mas Paulo, né, o escritor dos Hebreus fala isso depois que já aconteceu, tendo sido revelado, né? Não é assim, isso é sombra para as coisas que acontecerão, não, é sombra das coisas que já aconteceram. Então a gente entende agora por que precisava matar um cordeiro, e a gente entende. Aí uma pessoa fala para você assim: olha, matar um cordeiro e aquele sangue lá ser esgotado não é a mesma coisa que matar uma galinha ou um porco nas oferendas que são feitas? Não são. Não são, por quê? Porque o cordeiro, porque a cabra, os animais que eram mortos, eles levavam a Cristo, e Cristo cumpriu o seu ministério. Aquilo era uma forma temporária de dar aos homens uma expectativa de salvação que só se cumpriu com o sangue de Cristo. Quando se mata um porco, quando se mata uma galinha, não se faz com essa expectativa, mas faz numa tentativa de dar algum crédito, algum valor aos demônios, para que eles possam ir de encontro com pessoas para machucar, dando legalidade às pessoas. Então alguém demonstra fé nos demônios através dessa oferenda, e os demônios, com essa fé dessa pessoa, né, ele vai e ele pega uma pessoa desprotegida e consegue fazer alguma coisa. Mas se ele vai contra uma pessoa que tem fé em Deus, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, essa oferenda ela não tem força, ela não consegue cumprir o propósito dela, desde que essa pessoa que tenha fé em Deus esteja vivendo em santidade. Porque eu posso ter fé em Deus e estar vivendo uma papagaiada também, e aí vai vir e vai bater de frente, né? Ok? Então, Hebreus 10, do 11 ao 12, ele nos fala assim:
Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Jesus, entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés, sejam colocados abaixo de seus pés, né? Então, o sacerdócio de Arão mostrava o sacrifício, e Jesus veio mostrar e ser o sacrifício, né? Então aqui, predições e cumprimentos em relação à morte de Jesus. A mesma coisa em relação ao sangue do sacrifício. Lá em Levítico fala a questão do sangue do sacrifício, né? Levítico 17:11, se eu não me engano, fala sobre a vida da carne está no sangue, não sei, não tenho certeza. Levítico 17:11, ele fala assim, é isso mesmo, porque a vida da carne está no sangue, e este sangue eu vou-lo tenho dado para cumprir o ritual de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Em outras versões está dizendo assim, porque a alma da carne está no sangue. E essa versão que diz a alma da carne está no sangue, ela complica muito, porque a pessoa entende que a alma da pessoa está no sangue. Então, quando a gente fala de alma, a gente fala dos nossos sentimentos, das nossas decisões, né? Daquilo que aquilo que é o que comanda o nosso corpo mesmo, né? Aquilo aquilo que nós somos. Isso é a nossa alma. Nós somos a tricotomia: corpo, alma e o espírito. Mas aqui, quando fala a alma da carne está no sangue, ele está falando o seguinte: o elemento carne, pele, órgãos, né? A pele é o maior órgão do corpo humano, os órgãos do corpo humano, essa constituição carne, ela só tem funcionalidade, né? Eu só consigo funcionar porque o sangue irriga nutrientes pelo corpo e faz com que isso aconteça. Se o sangue deixar de irrigar, se o corpo deixar de irrigar sangue para esse dedo aqui, eu não vou conseguir mexê-lo mais, né? E aí eu tenho o nervo, e aí eu tenho o meu corpo todo com essa irrigação e a constituição de estar ok o nervo, de estar o tendão, de estar os ossos, de estar tudo em ordem, né? E o sangue é que faz isso. Então, o que esse texto está dizendo? Está dizendo o seguinte: a funcionalidade da carne, ela acontece pelo sangue. E se você esgotar o sangue de uma pessoa, a carne morre. E é isso que ela está falando. Então, não está falando que a alma, aquilo que é a nossa tricotomia, que está no sangue. Mas esse versículo é utilizado, por exemplo, pelos testemunhas de Jeová, que não permitem transfusão de sangue, quando eles estão precisando. Baseado nesse versículo, então. Baseado nesse versículo, pelo entendimento errado, né? Entendeu? E esse é um dos versículos. Na verdade, existem outros também, mas esse é o principal. Então, a vida da carne, ou a funcionalidade daquilo que é a matéria, carne, constituída de órgãos, né? E ossos e as células, ela só tem vida, né? E aí, se você tira o sangue, exatamente esse sangue, ele acaba anulando a carne. Esse versículo aí, no caso original, não está do jeito que está aqui, então, é isso? Assim, no grego, no não, seria assim. Então, o que acontece? Eu não estou com uma Bíblia aqui mais antiga, né? Eu vou pesquisar isso. Mas é que o sentido de se dizer aqui, tanto vida quanto alma, em relação à funcionalidade, é o sentido, né? E aí esse sentido é que deve ser levado em consideração. Ele está falando assim: se você parar, o sangue morre, a carne para de funcionar. É isso que ele está falando. Nada a ver com a alma da pessoa, tá? Que em Hebreus 9, do 13 ao 14, nos diz portanto, se o sangue de bodes e de touro e as cinzas de uma novilha espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros o santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, isso segundo a lei, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ou seja, lá em Levítico falava que era exatamente então o sangue que fazia a expiação
ou a troca, né, pela vida. E aqui está dizendo, olha, se essa expiação era feita através de tanto pessoas quanto animais impuros, quanto mais pelo sangue de um homem puro, né? Isso não está muito mais confirmado. Ele está tentando convencer, está tentando explicar os cabeçudos dos judeus. Tanto é que não chama de judeu, chama de escravo, porque eles só eram chamados de hebreus na escravidão. Então quem escreve essa carta nem coloca o nome, né? A gente fala que Paulo escreveu, nem pôs o nome dele, mas quem escreve essa carta nem coloca o nome, porque está chamando o judeu de escravo. Está falando, viu, vocês têm mentalidade de escravo ainda, seus hebreus. É como se estivesse falando seus escravos, porque a palavra hebreu remete à palavra escravo, né? E aí está falando, viu, para com esses sacrifícios, o sacrifício eterno já foi feito, né? O de Cristo. O cordeiro da Páscoa, né? Ali em Êxodo 12, do 3 ao 11, a gente vê toda a forma da Páscoa como ela seria, né? Isaías 53 fala que ele foi morto como cordeiro, né? E João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 1 Coríntios 5:7, vamos ler. 1 Coríntios 5:7. Livrai-vos do fermento velho, né, dos fariseus, do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi sacrificado. Então, toda a questão ligada ao Cordeiro Pascal mostrava aquilo que seria a morte de Cristo. Tanto é que a Páscoa, comemorada pelo judeu, ela é a representação exatamente da cruz de Cristo, né? E Cristo é a nossa Páscoa, a nossa passagem da morte para a vida, né? A serpente no deserto. Então, no deserto, quando o povo, para variar, murmurou, conforme eles caminhavam, as serpentes abrasadoras vinham, mordiam eles, e eles sentiam forte ardor, e alguns até morriam. E aí eles clamaram, pedindo, perdoa, né, porque nós pecamos, falamos contra o Eterno. Moisés ia lá, orava para o Senhor. Aí o Senhor falou, levanta uma serpente de bronze, todo aquele que olhar para a serpente será curado quando for picado. E é exatamente isso, todo aquele que olha para a cruz de Cristo e aceita o sacrifício de Cristo, tem a redenção dos seus pecados, a salvação, né? E tem tudo aquilo que vem junto com o pacote do sacrifício de Cristo, que nós somos herdeiros e co-herdeiros de tudo aquilo que ele herdou na cruz, né? Temos as nossas dores, né? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele levou as dores nossas sobre ele. Então nós temos cura, nós temos vida aqui, fora, né? A vida eterna. Então, a serpente, né, no deserto levantada, ela é exatamente aquilo que é nós olharmos para a cruz e recebermos, né, a salvação através da cruz. O detalhe é que esse povo ficou 800 anos com essa cruz, com essa serpente sendo levantada. Eles entraram na terra prometida e ainda a serpente estava lá com eles, e aí toda vez que tinha algum problema, olhava para a serpente. Não tinha efeito mais, era só para aquele momento, e era lúdico. Ficaram com isso como um talismã, né? Olha que ridícula a situação. Então nós temos também o Salmo 22:1 fala sobre a crucificação de uma forma que eu acho assim extraordinária, como se estivesse vendo Jesus crucificado. E ali o Salmo 22 ele fala aquilo que Jesus estaria sentindo, viria a sentir, né? Como se ele já estivesse sentindo na cruz. E ele começa dizendo, né? Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo que Jesus fala na cruz. Então, Salmo 22, ele começa assim, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Né? Então ele começa falando isso. Nos versículos 6 a 8, né? Ele diz assim: quanto a mim, eu sou um verme, não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridicularizam-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando, lançando insultos contra mim, dizendo:
Volte-se para o Senhor, que Ele o livre. Salve-o, se é que lhe quer bem. É aquilo que o ladrão falou para ele, né? Inclusive para ele poder se salvar, e aquilo que os homens estavam falando para ele, quando ele, no versículo 12, olha que interessante: muitos bois selvagens me rodeiam como touros, os poderosos de Bazã me cercam, rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Quando Jesus estava pregado na cruz ali, ele viu os demônios vindo contra ele, igual um touro vem contra uma pessoa, e vem para chifrar a pessoa, e um leão vem para querer abocanhar a pessoa, e ele estava na cruz, e os demônios vinham rindo dele e se lançando contra ele na cruz. Então ele estava com uma opressão tão intensa espiritual e suportando aquilo, né? Uma perturbação espiritual ali muito intensa, e ele suportando aquilo, né? E aí você imagina, ele tá passando por aquele tormento. Daí ele para de prestar atenção nisso, ele olha para os homens rasgando as roupas dele, né? Um ladrão falando para ele: se você é mesmo filho de Deus, desça daí. Daí ele não aguenta, ele olha para o pai, e o pai vira o rosto para ele, porque o pecado meu e seu estava sobre ele, e o pai não pode se manifestar ali, porque senão ele seria destruído pelo nosso pecado. Então ele que nunca pecou morreu como um maldito pecador, porque maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E foi assim que ele morreu, suportando essa agonia tormentosa espiritual, humana, e ele experimentou, a única vez que ele experimentou em toda a existência eterna, passada e futura do Deus Filho, a única vez que ele experimentou a ausência verdadeira do Pai foi na cruz. E se ele abrisse a boca e falar: Pai, não vale a pena, a gente não teria chance nenhuma. Essa opressão espiritual, porque assim, pro diabo não era bom que o Jesus se crucificasse, porque ele sabia que ele estava transformando a humanidade. Ele não sabia. Ele não sabia. É esse que era o ponto. Ele não sabia que ali estaria salvando a humanidade. Se essa opressão era para que Jesus ali murmurasse e negasse a Deus de alguma forma, ou é porque realmente ele não sabia que Jesus estava salvando. É assim: eu derrotei o Filho de Deus. Entendi. É interessante. E ele fala assim: eu derrotei o Filho de Deus, considerando que ele era um Deus na terra. Eu derrotei o Filho. E a gente vê, existem algumas passagens que mencionam isso de uma forma, né, ele chamando de Filho de Deus, ele falando, né, quando ele chega lá com os demônios, o endemoniado gadareno, né, ali, e aí ele fala: que temos contigo, né, Senhor? Ele chama ali, né, de Senhor ele. Então, e aí o diabo considera que ele teria derrotado Jesus, que ele teria derrotado o Filho de Deus na cruz. Mas a cruz foi a forma como o Senhor, como Deus, ele encontrou de mostrar, porque assim, precisa ficar explícito todo o sofrimento, tudo que foi pago, tudo que foi feito pelo nosso resgate. Por isso que Deus não destrói Lúcifer quando Lúcifer peca, porque se ele tivesse destruído Lúcifer quando ele peca, os anjos teriam medo de Jesus, de Deus não serviria isso para ele. Da mesma forma, ele poderia ter destruído Adão e Eva, e aí os homens teriam medo de Deus, e Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Já falamos sobre isso. Aí colocaria esquecimento na mente dos anjos e dos homens, isso voltaria a acontecer. O que Deus faz é eterno. E aí o que acontece? Quando aconteceu, era necessário explicar: olha, ele era Deus, veio como homem, não agiu como homem, nunca pecou, foi oprimido, sofreu como homem sofreu, foi martirizado, aguentou tudo isso, nunca pecou, então ele foi a oferta perfeita e o sumo sacerdote perfeito. E isso ficou explícito, né? Porque lá em Gênesis 3,15 fala assim: o descendente da mulher pisará a cabeça do descendente da serpente quando ela ferir o calcanhar do descendente da mulher. Ou seja, Jesus estava caminhando, ele estava fazendo aqui, exercendo seu ministério. E aí Deus usa o diabo, deixa o diabo agir para barrar, para parar o ministério de Jesus. Mas já tinha chegado o tempo. Então no tempo certo, Deus permite, o diabo consegue parar Jesus e colocá-lo numa cruz. Mas ele não entendeu que isso era um sacrifício perfeito. E isso era a derrota dele.
né? O diabo deveria, na verdade, impedir que Jesus fosse sacrificado. É isso que eu fiquei pensando. É. Para ele seria melhor. Isso, mas ele não entendeu. E ele só entendeu isso quando foi consumado. Entendeu? Quando tudo foi consumado, e aí ele entra na morte, e aí quando ele entra ali nas dependências mesmo da morte, e o diabo tinha o domínio sobre a morte, né? A morte fala assim, não, eu sou a consequência do pecado, eu sou o salário do pecado, e esse que está vindo nunca pecou. E aí o diabo fala como, né? E aí ele não tem, ele perdeu o domínio daí, né? Só que aí Jesus desce, pega a chave do inferno da morte e fala, não vou usar mais com você agora, né? Bom, muito bem, então são as alusões, a gente está falando de Salmos aqui, né? Os demônios atormentando ali a Jesus, esse texto, e tem vários momentos que falam sobre a crucificação. Isaías 53 fala sobre a crucificação, né? Como servo sofredor, Isaías 52 e 53 fala, né? Homem de dores, né? Que não tinha beleza nenhuma que pudesse nos atrair. E o atentado de Satanás, que é exatamente Gênesis 3,15 que nós acabamos de falar. E ali, quando Satanás consegue enganar a mulher e o pecado entra na humanidade, Gênesis 3,15 já mostra que haveria o Senhor, em Gênesis 3,15, o Senhor já provê a solução. No 3,21, o Senhor apresenta o sacrifício, quando ele mata um animal, para que Adão e Eva fossem vestidos com peles. E no 3,24, quando eles são expulsos e coloca um anjo com a espada de fogo, o Senhor já demonstra o que seria a igreja. Porque para voltar para Cristo, tem que passar pelo anjo, o anjo da igreja é o pastor, com essa palavra que é a espada, com o poder do Espírito Santo que é o fogo. Para voltar a Cristo, venha como está, mas não permaneça do jeito que você veio. Aceite Jesus Cristo, mude de vida, né? Então, tudo. E eles, do 3, do 15 ao 24, já tem a obra completa ali, manifesta. Né? Parece que o homem pegou tudo aquilo que era já necessário para que a redenção fosse consumada, fosse, né, feita, realizada. Fantástico. Nem Moisés entendeu isso que ele falou. Porque Moisés se escreve, né? O Gênesis. Nem ele entendeu isso. Ele só contou a história, né? Bom, a natureza da morte de Jesus não foi um acidente, né? Foi algo que não aconteceu por acaso. Então é assim, a gente fala, não foi predeterminado, né? Tá, a expiação teve origem na eternidade, era um fato implícito no coração de Deus, antes de tornar-se um fato na história do homem. Porém, não significa, quando a gente olha assim, então parece, então Deus já tinha preparado o sacrifício. Então já seria necessário fazer o sacrifício? É isso? Não. O que acontece é o seguinte, Deus não fez o homem para pecar. Tanto é que o homem não nasce com pecado. Deus fez o homem para tomar o lugar de Lúcifer, naquilo que seria a adoração, naquilo que seria a comunhão, né? E de uma forma, o homem feito inferior aos anjos, sem o poder de Lúcifer, e apaixonando Deus com o seu jeito de ser, né? E aí, o homem, Deus amou o homem, né? De uma maneira fantástica. O homem só pecou porque foi enganado, um agente externo, Satanás, um agente externo, oprimiu o homem. Quando Lúcifer peca, não teve agente externo nenhum, foi ele mesmo. Quando o homem peca, teve um agente externo. Então agora tem um agente externo para levar o homem à salvação, Jesus, né? Ok. Mas, então quando o homem peca, existe então uma forma de isso ser redimido. Então o Senhor sabia que seria possível de um anjo pecar. E que seria possível de um homem pecar. E se acontecesse de um anjo pecar, teria que haver uma forma justa de mostrar a sua condenação. E o homem, quando o homem peca, sem o Senhor ter promovido esse pecado, mas quando o homem peca, o Senhor também, ele teria uma forma justa de mostrar a salvação do homem, que resultaria na condenação eterna de Lúcifer, né? Então, tudo isso o Senhor já preparou como possibilidade, sabendo plenamente que poderia acontecer.
não provocou o acontecimento. A Bíblia não fala quanto tempo Adão e Eva tiveram com o Senhor no jardim, a gente não sabe isso, né? Mas o Senhor não provoca essa situação, mas Ele simplesmente, Ele tem a solução em paz para todas as anormalidades que possam acontecer. Para tudo de errado que possa acontecer, o Senhor sempre tem uma solução em paz, justa e eterna. Tá? Então, é assim, foi pré-determinado. Se acontecesse isso, precisaria isso, né? Não foi um acidente, então, né? Foi exatamente aquilo que foi caminhando para acontecer, tá? E ela foi voluntária, né? João 10, do 17 ao 18, vamos ler. Eu gostaria tanto que vocês colocassem no grupo lá amanhã. O senhor falou aquilo do versículo, o versículo não está falando aquilo. Aí eu vou falar, oh glória a Deus, vocês estão lendo então aquilo que eu não li, né? Eu estou pulando um monte de coisa aqui para ler, né? Estou falando, vocês estão acreditando, ok, né? Bom, João 10, do 17 ao 18, diz assim: por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomar, né? Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Eu tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Os judeus e os romanos foram apenas os instrumentos usados por Deus na execução da sua vontade, mas não os determinantes da morte de Cristo. O Senhor, Ele previu que poderia ser necessário. Jesus veio, o Cristo, né? Que também poderia não cumprir isso se Ele não quisesse. E aqui Ele fala, mas eu quero, porque eu quero fazer a vontade, não é que eu quero morrer, eu quero fazer a vontade do meu Pai. E aí eu dou a minha vida. Não é o Pai que está me mandando morrer. O Pai pediu para eu fazer isso. Mas eu venho aqui agora e eu obedeço ao amor dele, à vontade dele, e eu dou a minha vida, né? Então, foi voluntária a entrega de Jesus. E Jesus não precisava disso para ser Deus. Aí ele chega para os discípulos depois e fala, foi-me dado nome sobre todo nome, né? Foi-me dado poder nos céus e na terra. Mas ele já tinha antes de ser Deus, de vir aqui ser Jesus, ele já tinha todo o poder. Então, nós dizemos o seguinte, nós não temos um Deus que veio ser homem para ser endeusado. Nós temos um Deus que veio ser homem para levar os homens de volta a Deus. E tinha que ser assim, né? Dessa forma. O alcance e abrangência da morte de Jesus. A morte de Jesus tem um duplo aspecto. Ele é universal e é restrito. Como? Ele é universal em sua abrangência e suficiência, tá? É suficiente para todos. Hebreus 2, 9 fala, 1 João 2, 2 fala. Então, a morte de Cristo é para todos. Então, é para resolver todos os problemas. Todos os problemas do pecado, todos os problemas da humanidade. Então, é universal. Porém, é eficiente somente para a salvação daquele que crê. Então, embora seja universal, mas só vai receber quem crê. Quem não crê, não, né? Então ela é universal e ela é restrita ao livre-arbítrio, né? É eficiente para o juízo de todos os que permanecerem na incredulidade, né? Então, da mesma forma, aquele que não crê, não é que está condenado. Não é assim, se eu não acreditar em Jesus, eu vou para o inferno? Não, presta atenção, não é isso. Significa o seguinte, é porque nós estamos indo para o inferno que Jesus veio nos dar a oportunidade de sair dessa condição. E aí, se eu aceitar, eu saio. E se eu não aceitar, ele vai me empurrar para o inferno? Não. Se você não aceitar, não tem efeito nenhum. Você continua indo para o inferno. E vai para o inferno. É isso. Porque nós não podemos aceitar essa manipulação de que se eu não aceitar a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, aí ele vai me mandar para o inferno. Ele não manda ninguém para o inferno, né? Aí ele fala assim, então, o texto fala, Jesus mesmo fala, né? Então dirá também os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por quê? Porque vocês quiseram ir para o fogo eterno. Eu não estou mandando ninguém para o fogo eterno, né? Assim como a igreja não tem poder, autoridade ou legalidade de excomungar ninguém, mandar ninguém para o inferno, menos ainda o autor da salvação. Ele não veio aqui para mandar ninguém para o inferno, ele veio para salvar. Estava todo mundo indo para o inferno, ele pegou e aqueles que ele conseguiu, ele tirou. É isso.
mas ele não manda ninguém para o inferno, né? Bom, resultados da morte de Jesus em relação aos que creem: a anulação do poder do pecado, está lá em Hebreus e Romanos, a libertação do domínio das trevas, né? Então Colossenses 1,13 fala que toda a escrita que nos era contrária foi anulada na cruz, né? Libertação da maldição da lei, né? Então Paulo fala, tanto em Gálatas quanto em Colossenses, que nós não estamos mais debaixo da lei. Remoção da condenação, né? Romanos 8, 33, 34, João 5, 24. Então não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, né? Remoção das barreiras entre os homens, até aquilo que era antes: você é judeu, você é gentil, você é senhor, você é escravo, você é homem, você é mulher. Tudo isso foi anulado, todos são iguais diante do Senhor. Gálatas, né? 3,28 fala sobre isso, a oportunidade de filiação de Deus. E olha só que interessante a palavra, a oportunidade de filiação a Deus, porque ali em João 1,12 fala: e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é que quem recebe a Jesus Cristo é filho, não, é dado o poder de ser filho. Então eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu entendo, eu quero voltar ao Pai, e agora eu vou, então, eu aceitei, eu me batizo, eu começo a participar da ceia, eu começo a me envolver com o Senhor, e eu estou na condição de filho, enquanto eu deixar que a santidade me conduza nessa direção. E por que a gente fala isso? Porque no Sermão da Montanha, por exemplo, um texto isolado, né? No Sermão da Montanha, o Senhor fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu aceitei, eu me batizei, né? Eu tomo a ceia, mas faz o seguinte, viu? Sobe na minha frente que eu não aguento ver você. Você não é filho. Porque quem é uma pessoa que deixa o Espírito Santo controlar, né, o seu temperamento, controlar a sua personalidade e evidenciar a marca de Deus, a imagem e semelhança de Deus, através daquilo que a gente chama de fruto do Espírito, esse é filho. Porque Deus é assim, e quando Ele olha para a gente tem que ser igual a Ele, tem que ser um espelho. Então, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, eu esqueci esses 9, né, as 9 virtudes ali que seria da presença do Espírito Santo em nós, elas são imagem de Deus. Então eu só vou com Deus se eu for igual a Ele. Se eu não for igual a Deus, eu não vou com Ele, né? Então eu tenho a minha condição, né, de santidade e de ser igual ao Senhor. Se eu aceitei, mas eu aceitei isso não fez efeito na minha vida, não dá. Aí se eu recebi o batismo com o Espírito Santo, né, e ali eu fiquei extasiado e maravilhado e comecei a virar em volta no chão e cair, e se eu levantei igual, ou se eu não levantei melhor, ou se eu não levantei diferente, não adiantou, eu não sou filho. Mas se eu levantar com aquela paixão, a mesma que Cristo tinha, se eu levantar não suportando os meus erros, os meus pecados, mas entendendo que Ele é misericordioso para me aceitar, se eu mudar e ir ao encontro dEle com aquilo que Ele pede, aí eu sou filho. Por isso que a palavra está aqui, é a oportunidade. A gente recebe uma oportunidade, a gente recebe uma fichinha, para a gente poder, né, fazer isso, né, e ser recebido como filho. A oportunidade de reconciliação com Deus, né? Romanos 5 fala da reconciliação com o Senhor através da morte de Jesus. Perdão dos pecados, é óbvio, a gente sabe, né? Base da justificação. Enfim, os resultados da morte de Jesus são plenos em tudo aquilo que a gente precisava. E para finalizar, tá? A relação, o resultado da morte de Jesus em relação ao domínio exercido por Satanás. Então, foi retirado o seu poder sobre o mundo, né? João 12, do 31 ao 33. Vamos lá, para a gente finalizar. João 12. Oi? Diz assim:
os judeus que... Peraí, eu estou em João 11, é João 12, do 31 ao 33. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. Então, com a morte de Cristo, né, o domínio de Satanás seria tirado, e aí as pessoas poderiam olhar para ele, né? Então foi retirado o poder sobre o mundo de Satanás. Também tem em 1 João 3,8. Foi retirado o poder, né, de Satanás, o seu poder, o poder de Satanás sobre a morte. A gente já viu Hebreus 2,14, né? Vamos lá de novo, a gente já viu Hebreus 2,14, tanto versículo que eu não lembro, diz assim: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo, né? Então ele foi retirado o poder do diabo, né, sobre a morte. E principados e potestades são derrotados. Colossenses 2, 14 ao 15 é aquilo que eu falei sobre as nossas transgressões serem pregadas, né? 2 do 14 ao 15, fala assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Eu gosto da versão que fala: expôs eles ao ridículo, né? E os expôs ao ridículo. Expôs publicamente a vergonha. Isso. Então, os principados e as potestades, que são exatamente os demônios, né, que estão sob a ordem de Satanás, para nos afligir, para marcar as nossas transgressões, para depois o diabo poder apontar o dedo, né, falar para Deus: olha o que seu filho está fazendo. Então, né, tudo foi derrotado, eles foram derrotados. E em relação ao universo físico, a tudo aquilo que existe, né, a libertação do cativeiro da corrupção, seja ele qual for. Romanos 8, do 20 ao 23, diz assim, Romanos 8, do 20 ao 23, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com nossa ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. O que ele está dizendo aqui? Quando Deus fez todas as coisas, tudo aquilo que existe, e a natureza, os animais, e Deus fez para o homem, deu para o homem, e o homem em santidade cuidando disso. Quando o homem pecou, o homem recebeu o seu castigo, mas toda a humanidade deixou toda a natureza deixou de estar sujeita ao homem. Tanto é que o Senhor fala: agora nascerá espinhos e abrolhos no meio daquilo que você plantar, né? E a terra, ela dará espinhos e abrolhos, e dependendo do lugar, ele falou: a terra não dará seu fruto, ou a terra dará o fruto com o suor do rosto do homem. Então é sofrimento ali, interagindo com a terra, para que ela de alguma forma possa fazer aquilo que naturalmente ela deveria fazer. Então a natureza mesmo foi submetida a um cativeiro, e os animais, e o relacionamento dos homens com os animais. A gente vê Eva conversando com uma serpente, e a gente não vê uma mulher conversando com uma barata, gente. A gente não vê a mulher falando: ó barata, ó cucaracha, cantando a musiquinha para cucaracha, né? Tadinha da cucaracha, ela não tem as patinhas de trás, quer dizer que alguém pisou nela, e ela está lá morrendo. Então, é assim, você não tem relacionamento, né? A Amanda, se ela vê uma joaninha, ela grita. Tadinha da joaninha, gente. O negócio é tão bonito, né? Ela grita.
Então, não tem mais o relacionamento, né? Tem os animais domésticos ali, o cachorrinho, até que o cachorro venha morder também, daí se morder já leva um chute, né? Então, a própria natureza geme. E aí ele fala, e nós quando recebemos o Espírito Santo, experimentamos um alívio de vida, uma alegria que a gente não tinha, a gente entende esse sofrimento agora da natureza, a gente não quer mais isso aqui que a gente vive, a gente quer mudar tudo, a gente quer que tudo seja diferente, né? Então é exatamente isso que ele está falando nesses versículos. Nós também gememos, a natureza geme, nós gememos, até que tudo isso acabe, né? Porque está tudo diferente do que era para ser, né? E há um efeito cósmico, né, em todo o universo, de difícil entendimento na obra redentora de Cristo. Ou seja, quando Lúcifer ele peca e ele cai, né, ele entra nesse universo, destrói tudo, a terra está sem forma e vazia, aquelas águas no abismo caindo e alvoroçadas, e aquele negócio terrível, e o Espírito de Deus em paz, pairando sobre a face do caos. O caos estabelecido e o Espírito do Senhor pairando, né? Tá? Porque já havia plano se acontecesse isso. E agora, com a redenção em Cristo, quando tudo tiver definitivamente finalizado, tudo volta a uma normalidade, uma paz, como da criação, que nós não conhecemos hoje. Né? Hoje, caindo o meteoro aqui, a atmosfera toda poluída, porque o homem está estragando esse planeta, né? E as coisas que a gente vive, principalmente aqui, né? Porque ver fora é difícil para o homem não tem. O homem não sabe o que tem no fundo do mar, ele quer descobrir o que tem no universo fora daqui, né? Mas é só o homem, né? Enfim, mas tudo isso será restaurado como no início. E no início, o homem também restaurado com toda a sua capacidade mental, será capaz de entender todas essas coisas. Então o que está reservado para a gente é assim, a gente tem a nossa vida é legal, a gente não quer pensar em morte, nada disso, né? Quando Jesus voltar, como vai ser? Eu não vou conhecer minha esposa, meus filhos, viu? Vai ser muito melhor. É claro que eu vou conhecer minha esposa, meus filhos, e a alegria de estar todo mundo junto, mas vai ser infinitamente melhor. Ninguém vai virar, até que a morte nos separe, agora eu já morri em cima daqui. Não, é muito melhor. Então, viu, Diego? Entendeu? Tá bom? Eu li. Então é assim, vai ser melhor. Vai ser muito melhor, né? E então tudo, né, estará consumado. O sacrifício de Cristo é poderoso para restaurar todas as coisas do mundo físico, no mundo espiritual. Ok?